Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou indo fazer as comprinhas matinais aqui, aliás já é meio-dia aqui na França, mas tem que comprar aquele bracinho mecânico para fazer as filmagens aqui, né? Mas eu quis ter o meu dedinho de prosa com vocês hoje nesse horário. Vamos ver se vai dar tudo certo por aqui. Bom, gente, eu sei que muitos de vocês são novos seguidores. A semana passada chegaram aí umas boas pessoas. A gente chegou aos 1000 seguidores. Obrigado a todos pelo apoio e pelos comentários gentis nos vídeos de teoria. E eu fiz um vídeo, foi o meu primeiro react aqui no YouTube, sobre uma questão de um plágio que aconteceu esses dias de uma canção do Chico Buarque. E, gente, foi legal porque o vídeo viralizou, assim, para termos de conta, né? A minha conta era uma conta pequena, foi crescendo, cresceu primeiro com um vídeo de harmonia funcional que eu fiz. Eu estou preparando um segundo sobre esse assunto lá na lista de teoria, mas também esse segundo vídeo teve bastante visualizações. Eu tive muitos likes, muitos novos seguidores, comentários gentis, mas muita gente falando bobagem, assim, né? Muita gente falando bobagem. E isso acontece quando você tem um sucesso relativo com o vídeo, porque o YouTube ele calcula uma série de coisas, calcula o engajamento com a thumbnail que você colocou, a fotinho de abertura do vídeo, calcula o próprio título, né? Na verdade, ele trabalha entre uma relação entre o algoritmo e a própria organicidade da divulgação do conteúdo que você está fazendo, né? Então isso deu tudo certo, só que assim, eu falei de um tema que extrapolou apenas a questão de teoria, embora fosse um vídeo de teoria, eu fiz a análise harmônica das músicas comparando elas. Muita gente falou bobagem, gente que não acompanhava o canal, gente que não conhece o trabalho e tudo mais, falaram coisas e me fez refletir um pouco sobre coisas que tem a ver com música também, né? Porque a maioria das pessoas, a maior parte das pessoas que comentou no vídeo eram músicos. Os bons comentários e também os que não eram construtivos, né? E eu percebi, assim, e queria comentar com vocês uma coisa que é um assunto um pouco acessório, talvez, a música, tenha mais a ver com comportamento humano em geral, mas que se manifesta nos músicos de maneira muito específica, assim, e muito intensa, do meu ponto de vista, que é como que a classe musical em geral é pouco solidária. Isso é uma coisa que eu sempre percebi, tirando o tempo que eu tive na faculdade, que eu tive acesso a muitos músicos, onde eu percebi realmente um certo grau de solidariedade, até porque a competição ficava mais no âmbito acadêmico, né? Em geral, o mercado musical ele é tratado pelas pessoas como um mercado de exceção, onde poucos podem ter sucesso, e por isso há muita competição e uma posição de desqualificação sumária das pessoas que não se enquadram dentro da visão que você tem sobre o que é música, o que deve ser feito, etc, né? E o mundo da internet também é assim, né? A gente sabe que ele é muito amplo, há muitas possibilidades de expansão profissional e financeira, mas há muito charlatanismo e há muitas pessoas que estão acostumadas a desqualificar o que os outros dizem apenas ou por estar na internet ou por elas mesmas não serem capazes de avaliar a complexidade por trás daquilo. Isso ficou bem claro para mim nesse vídeo. Eu ainda fiquei muito feliz, não me arrependo de ter colocado esse vídeo, porque eu ouvi muitos comentários positivos muito superiores aos negativos, mas dá uma tristeza, né, de ver, porque, claro, os meus vídeos são acessados sobretudo no Brasil, né, alguns poucos em outros países, mas sobretudo no Brasil por ser de língua portuguesa. Mas é um pouco triste não associar isso a duas coisas que me são muito caras. Uma delas é a profissão músico, né, e outra delas é o meu próprio país. Acho que é triste chegar a essa constatação de que esse tipo de
de hate, né? Que nem sei se dá pra chamar de hate ainda, né? Não sei se eu sou digno de tamanho hate, mas esse tipo de desqualificação, de falta de generosidade, de falta de... Porque assim, eu até respondi um comentário dessa forma: existe generosidade dos dois lados, né? Existe a generosidade de compartilhar conhecimento de forma gratuita, que é o que eu faço no meu canal. Existe a generosidade também de receber isso de forma gratuita. Jesus falou que a melhor coisa é dar do que receber, mas existe uma certa dificuldade em receber aquilo que é dado de graça. As pessoas acham que por ser dado de graça, elas não buscam saber o valor que aquilo tem, e às vezes só não são capazes de avaliar o valor que aquilo tem. E isso é muito comum na música, onde, especialmente no Brasil, onde por muito tempo governaram certas pessoas, assim, muito mais como posso falar, muito mais pelo espaço que elas ocupavam, assim, de projeção, do que necessariamente pela competência, né? Seja em termos musicais, né? Seja em termos de conhecimento sobre música. O Brasil tem muito isso. Em geral, a América Latina tem isso. Tem os figurões que são construídos muito por um discurso de imprensa, discurso de outros figurões, uma espécie de fisiologismo profissional, né? E isso não é posto em questão, né? Então, eu acho que nesse sentido o conhecimento acadêmico, e nesse sentido o canal do Dr. Música é muito específico, muito particular, porque quando eu entrei aqui, poucos de vocês me conheciam. A maior parte de vocês não são os meus alunos da universidade, né? E aos poucos, com o conteúdo, aos poucos com as conversas, com a resposta dos comentários, vocês foram confiando no meu trabalho e foram gerando diálogo comigo, né? Alguns adquiriram o guia, também recebi comentários bons nesse sentido. Enfim, então foi uma coisa construída assim de maneira bem democrática, de baixo para cima. Apesar de eu ter autoridade acadêmica sendo professor, vocês viram o meu trabalho, né? Então eu não estou aqui baseado só no fato de eu ter doutorado e tal, né? Mas no fato de que eu consigo comunicar com vocês. A gente sabe de muitos professores que têm dificuldade de se comunicar com alunos, e eu tenho ficado feliz pelos comentários, especialmente esses comentários sobre didática, sobre, poxa, aprendi com você, que legal, estou acompanhando seu conteúdo. Então isso é muito motivador, eu agradeço a vocês por isso. Mas também com isso eu quero dizer para vocês o seguinte, pessoal: não se desanimem, não desanimem, tá? Ao longo da jornada de vocês, vai haver muitas pessoas que apesar de próximas, elas vão parecer apoiar vocês, vão parecer tal, mas no fundo, a atitude que elas demonstram vai ser uma atitude de demérito, né? De não reconhecer o valor daquilo que vocês estão fazendo, ou às vezes um apoio até condescendente. Coitadinho, cara, quer ser músico, quer trabalhar com música, quer ter um hobby de música, vai ficar gastando dinheiro com música, enfim, né? Há situações, mas no geral, tirando aquelas pessoas que realmente amam você, próximas da família, e às vezes até essas não são tão apoiadoras, né? Você precisa estar consciente do benefício que aquilo traz para sua vida. Por que você decidiu ter um hobby ou uma profissão como a música? E se você vai ter um hobby ou uma profissão como a música, você está disposto a trabalhar de forma diferente da cultura que você foi criado? Porque o que eu estou falando aqui é uma coisa que todo mundo já experimentou no Brasil, tenho certeza, né? Aquela síndrome do pequeno poder de fulano sabe mais harmonia que eu, fulano é mais rápido na guitarra que eu, né? Ou eu sou mais rápido que você no meu dedilhado, na minha improvisação. Gente, é o seguinte, para trabalhar com música não basta conhecer música. Precisa se conhecer, conhecer o mercado, conhecer as oportunidades e ter humildade. E humildade não é se achar menos do que é, né? Humildade é saber o que se é e como se posicionar com dignidade, tá? Isso você pode fazer onde você estiver, independente do nível de conhecimento que você possuir no momento. Você pode fazer isso. Você pode compartilhar, você pode compartilhar os vídeos do canal, uma coisa simples que você pode fazer, compartilhar com um amigo, difundir esse conhecimento assim como eu estou fazendo. Entende, pessoal? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, que foi uma reflexão que veio para mim.
a respeito de como funciona a internet e como, na verdade, a internet ela só potencializa aquilo que a gente já está vivendo no contexto das nossas relações do dia a dia. E como a gente tem que reagir a isso nas relações e também na internet. Por isso eu vou continuar fazendo os conteúdos, vou continuar fazendo conteúdos de teoria, vou continuar fazendo conteúdos de comentário, opinião. Eu fiz uns vídeos recentes sobre isso, casos de plágio, de direitos autorais. E eu conto com vocês aí para continuarem apoiando, vendo os vídeos, comentando e falando o que vocês querem falar, sempre com respeito, com generosidade e sabendo que estamos aí para nos ajudarmos, tá bom? Então tá certo, pessoal. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima.